Seleta do Memorial do Poder Judiciário homenageia o desembargador aposentado Arthur Oscar de Oliveira Deda. Beneficiários de suspensão condicional de processo participam de palestra pelo combate à dengue, zika e chikungunya. Veja também no quadro Interferência de hoje a doação de órgãos e a importância da conscientização sobre esse gesto. São os destaques do Sergipe Justiça, que está no ar. Os beneficiários que cumprem medida de suspensão condicional da vara de penas e medidas alternativas participam de palestras sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Acompanhe. De janeiro a dezembro, uma média de 400 beneficiários participam dos encontros, que duram 1 hora. No mês de março, a VEMPA fechou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para a realização de palestras de combate ao mosquito Aedes aegypti. A palestra vai auxiliar no enfrentamento de um problema de calamidade pública. É muito gratificante nós estarmos aqui nessa parceria, porque a prevenção ainda continua sendo a nossa bandeira de combate. A gente precisa, sim, trazer a responsabilidade individual para que haja uma quebra de toda a cadeia de transmissão. Hoje foi abordado aqui na VEMPA a questão do mosquito, né, do Aedes aegypti, e as formas como poderíamos impedir o ciclo evolutivo desse mosquito para não chegar à doença. Então, estamos sempre aqui levantando essa bandeira. A Unidade de Saúde Geral do Magela, ela sempre, como qualquer outra unidade de saúde, ela se preocupa com a prevenção. Né? A prevenção para que doenças e as suas consequências não venham a cometer aos nossos usuários. De acordo com a psicóloga da VEMPA, Clarissa Tenório, o grupo é realizado para levar aos beneficiários a reflexão de diversos temas. Nós aqui na Vara de Penas Alternativas temos o entendimento que o cumprimento de uma medida ou pena alternativa não é apenas um processo burocrático. O que nós tentamos com o grupo são trazer temas voltados à cidadania que sirvam para instrumentalizar os atendidos aqui, os nossos beneficiários, para a vida. Nesse mês foi um tema relacionado à saúde, mas poderia ser um tema diverso a esse. Sempre conteúdos pedagógicos, com essas palestras de cerca de 1 hora de duração por mês. De 2 em 2 anos é assim. Milhares de candidatos povoam a cabeça do eleitor em busca do almejado voto. É o político na luta por uma ficha de confiança que vai dar o poder para representá-lo na esfera ao qual ele se candidatou. E lá vai o eleitor, seja encantado pelo discurso, por projetos desenvolvidos anteriormente ou pela experiência de um mandato, ou tem aquele que vota por motivos tão diversos que é difícil enumerá-los. E se é certo que escolhemos um candidato para nos representar, também é verdadeiro afirmar que não os acompanhamos depois do voto. Quer ver? O senhor votou para deputado estadual e federal. O senhor lembra em quem o senhor votou? Pai, eu não me recordo não. Para falar a verdade, não me recordo. Não lembro. Você lembra em quem você votou para deputado estadual e federal na última eleição? Não. Não lembro. Não. Peraí, moço. Não. Lembro não. Quando rapaz, esse dia eu esqueci. Estou lembrado. Não, lembrei agora não. Lembrei agora não. Você lembra em quem você votou para deputado estadual e federal na última eleição? Não. Não lembro. Eu não estou lembrada, não. Foram 2 queridos, mas não estou lembrada. Bom mesmo era se Deus descesse do céu e governasse, aí sim. Aí as coisas iam mudar. O que explica em grande medida essa falta de memória, essa memória recente de quem nós votamos, não sabemos em quem nós votamos tão recentemente, é porque o povo brasileiro tem essa carga histórica ruim. Se você pensar bem, nós só temos 30 anos de redemocratização. Há 30 anos atrás, nós vivíamos ainda num processo ditatorial. Então, não faz parte ainda
do processo brasileiro, do cotidiano do brasileiro, exercer efetivamente a sua cidadania, de tal sorte que ele tem essa dificuldade de lembrar em quem ele votou. Sobretudo porque ele não assume um compromisso, porque historicamente ele não foi educado para assumir esse compromisso. Ele foi condicionado, né, a votar e simplesmente votar. A situação ainda é mais inusitada quando entra no campo da piada. Apesar de parecer brincadeira, é grande o número de eleitores que vota naquele que faz a gracinha do momento, o candidato da chacota, ou aqueles oportunistas do voto de protesto. O voto de protesto é um risco muito grande, né? Exceção feita ao palhaço Tiririca, que surpreendeu muita gente, né? Porque o palhaço Tiririca foi um voto de protesto, mas eu acho um perigo. Um perigo e um assinte ao processo democrático. É bem verdade que o próprio processo democrático permite esse tipo de situação, de você votar achando que está fazendo um protesto num sujeito chulo, como foi o Tiririca. Mas eu não vejo positivamente o voto de protesto, né? Até porque, respeitando quem toma esse tipo de decisão, para mim votar nulo, votar branco, ou votar em alguém hilário, cômico, como Tiririca, para mim não ajuda no fortalecimento do processo democrático. O que ajuda é a liberdade de votar. É acabar com essa história de voto obrigatório para que o sujeito se sinta à vontade, plenamente livre para ir para o processo eleitoral e escolher quem ele quer. Para a psicóloga, a apatia do brasileiro tem uma referência na idealização do modelo político, num distanciamento que ainda existe dos nossos representantes com o povo. É interessante você estar falando isso, que eu fiquei pensando agora, se é a distância geográfica ou se é uma distância mesmo social, psicológica, né? Eu lembro de um colega me falando há pouco tempo que esteve na Inglaterra e o político ia de bicicleta trabalhar e era parado pelos cidadãos e era questionado sobre alguns aspectos, né? E o quanto isso é distante da gente. O político é aquela figura, né, distante, é aquela figura idealizada, né? É aquela figura que eu não posso chegar perto, né? E não deveria ser assim, né? Porque deveria fazer parte desse processo democrático a proximidade. E eu acho que é muito mais uma proximidade social e psicológica do que geográfica. Eu acho que a gente ainda tem esse distanciamento. É uma figura meio mística, né? Uma figura meio idealizada, de poder, muito distante de mim. E eu não posso ter acesso a ele, né? Então, eu acho que está muito mais ligado realmente a essa distância psicológica e social do que necessariamente geográfica. Neste momento que o país discute a importância de uma reforma política, algumas questões precisam ser ponderadas para que efetivamente exista uma aproximação da sociedade com a vida política do Brasil. Eu não acredito em reforma política se essa reforma política não passar pela educação política. O que é que eu entendo por educação política? O povo brasileiro precisa ser educado politicamente. Não só passar pelos bancos escolares, procurar nível superior, procurar se instruir, ler. Mas quando eu falo educação política, é o exercício efetivo da cidadania, não apenas o ato de votar, né, de ir lá e votar, né, mas de cotidianamente exercer politicamente a sua cidadania. Isso passa por um processo de educação política. As nossas elites políticas não estão acostumadas a isso e não querem ver o povo agindo dessa forma, porque quanto menos educado politicamente, menos o povo cobra, menos o povo vai para a rua. Como agora ele está indo para a rua constantemente, então a gente percebe que está acontecendo um amadurecimento político. Aquilo que chamam de crise política, para mim, é amadurecimento político. E as instituições já estão percebendo isso. As pessoas que estão à frente das instituições estão percebendo isso e estão procurando mudar. Então, essa reforma política tão propugnada pela imprensa, pelas pessoas, ela só vai ter sentido se o povo for educado politicamente. Depois do intervalo, o resgate da memória e do trabalho de um jurista de trajetória exemplar na seleta do Memorial do Poder Judiciário de Sergipe.